Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes, agradeço a tua visualização, peço que você deixe o like, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Nós daremos continuidade hoje falando sobre as 7 igrejas e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Está em Apocalipse 3:1 e diz assim: "E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre a ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto." Apocalipse 3, versículo 1 ao 4. Então nós vemos que Sardes, ele vem aí trazendo uma repreensão para essa igreja. Sardes foi uma das cidades legendárias da Ásia Menor. Onde hoje é a Turquia. E este lugar, esta cidade, foi a capital da Lídia no século 6 a.C. E era um lugar que no rio, que estava próximo a Sardes, eles encontravam uma grande quantidade de ouro. Os reis de lá eram renomados pela sua riqueza, pelo seu poder. Era um lugar muito próspero. O ouro, um dos metais mais preciosos que existem, eles tinham lá em grande quantidade. Mas conta, de que no século 6, o Império Sassânida capturou essa cidade de Sardes e fez dela um centro administrativo para a parte oeste do seu império. Então, eles vieram e tomaram posse, criaram um olho naquela riqueza. E ali havia uma igreja em Sardes. E o anjo veio falar para eles assim: olha, eu conheço as tuas obras, de que vives, tens a fama de que está vivo, mas está morto. O que esse primeiro versículo, esse primeiro parágrafo quer falar para nós? De um povo que vivia de aparência. Sabe aquela propaganda antiga, Denorex, parece, mas não é? Pois então, é muito antigo, você talvez seja mais jovem e não conheça, mas pesquisa na internet que você vai ver lá que eles apresentavam um produto e diziam: olha, os outros shampoos anti-caspa, eles prometem que tira a caspa, mas não tira não, viu? Parece um Denorex, mas não é. É isso que significa. Esse versículo aí, ele está dizendo: vocês têm nome de quem estão vivos, mas estão mortos. Vocês pregam a palavra, mas não vivem a palavra. Vocês adotam condutas que não são condizentes com a palavra de Deus. Infiltram coisas que não são condizentes. E ele diz: ser vigilante. Porque senão porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, essa igreja não passou no controle de qualidade. É como se, vamos supor, numa esteira lá vem um monte de equipamento que foi fabricado, só que tem um ou outro que tem um lado amassado, que está com um botão que não encaixou, com um botão torto, então ele é colocado de lado. Por quê? Porque não passou no controle de qualidade. E é isso que essa palavra vem falando. E nos dias de hoje, no meio cristão, existe esse tipo de conduta. E aí ele continua falando: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Então a palavra-chave aí é arrependimento. É necessário mudança de vida. É necessário se arrepender, cair a ficha, dizer: puxa, isso aqui está errado. Nós temos que mudar essa conduta. Então é um exemplo para nós de não ter uma vida irregular. A palavra de Deus fala assim: ser um bom obreiro, como que não tem do que se envergonhar, que tem uma vida irrepreensível, que vive aquilo que prega, que faz aquilo a que foi chamado por Deus, que desempenha um bom papel. Essa igreja não fazia isso. E muitos hoje em dia continuam nesse exemplo de Sardes. E aí continua dizendo: mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes
e comigo andarão de branco, porque são dignas disto. No meio dessa igreja, existe lá um punhadinho de pessoas que são fiéis, que observa e fala, está errado, que vive aquele versículo que diz assim, observai tudo e retém o que for bom, retém o que é bom, o que não presta, coloca de lado, que se abstém de fazer a mesma prática errada desta igreja, que não pratica as mesmas coisas que essa igreja praticava, que não é um crente de aparência, mas é um crente sincero, é uma pessoa que busca realmente a presença de Deus, que busca realmente ter intimidade com Deus, que vive a palavra de Deus. Então, essa passagem da igreja de Sardes, ela vem ensinar isso para nós no dia de hoje. Que nós possamos observar, que nós possamos nos atentar, porque a vinda do Senhor está próximo, está dizendo, olha, se você não vigiar, eu venho sobre ti como um ladrão. Quem é que sabe quando chega o ladrão? Se nós bem soubéssemos a que dia que o ladrão iria entrar na nossa casa, nós meteríamos cadeado em tudo, corrente em tudo, alarme, um monte de coisa, não é isso? Mas ele vem, ele entra por onde? Por um lugar que ninguém imagina. Ele faz um furo no telhado, ele fura o forro, ele vem numa hora que está todo mundo dormindo, que está desapercebido, que está num sono profundo. E aqui, essa palavra representa isso. Deus está dizendo para essa igreja, para esse povo, acorda, porque a minha vinda está próxima. E eu vou chegar no momento em que vocês não esperam, como diz na palavra de Deus, quando no tempo de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, faziam tudo. E quando veio o dilúvio, veio num momento repentino, num momento em que ninguém esperava. Mas quando tentaram entrar na arca, a porta se fechou. Então que nós possamos estar apercebidos e usando de sinceridade com Deus. Porque aqui está dizendo, eu conheço as tuas obras. Tudo está patente aos olhos de Deus. Não passa nada desapercebido aos olhos dele. Então que fique essa palavra para nós no dia de hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Nós estaremos encerrando ainda esta semana falando sobre a igreja de Filadélfia, de Laodiceia. E que Deus possa te abençoar e que você possa assimilar a palavra dele e obedecer para ser uma pessoa vitoriosa e, sobretudo, para receber o teu galardão, para receber a salvação da tua alma. Deus te abençoe e fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo.